Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui então a nossa conversa sobre a construção de imagens, né, do Brasil, sobre o Brasil. E hoje vai ser talvez a nossa aula mais importante, é a aula do meio, é a aula em que a maior parte das imagens que vocês conhecem sobre o Brasil vai aparecer, e talvez a aula em que as ilustrações do livro de história de vocês vão aparecer. Nós conversamos na última aula sobre um caso muito específico, né? Eu chamei de período colonial, mas nós conversamos sobre um caso muito específico, que era a representação dos pintores holandeses no Brasil, no século XVI. Como vocês se lembram, né, teve a invasão holandesa em Pernambuco, no Nordeste, e os holandeses, junto com a invasão, junto com o seu comércio, trouxeram também alguns artistas que criaram representações muito interessantes do Brasil e sobre como que eles enxergavam o Brasil. E aí nós conversamos bastante sobre essa representação. Eu generalizei dizendo, né, que era enfim, um período colonial. É claro que no período colonial nós temos muitas outras coisas também sendo produzidas e não apenas aquilo que está sendo produzido pelos holandeses. Talvez o caso mais famoso enfim, para um mineiro falando, talvez tenha sido até peculiar a escolha dos artistas holandeses, mas talvez o caso mais famoso seja um dos artistas mineiros, né? Exatamente os artistas do nosso barroco, das igrejas e tal, que são um capítulo também muito interessante da nossa história artística, da nossa história cultural, e que tem um papel muito importante é, na construção daquilo que nós entendemos como o Brasil, principalmente a partir da sua retomada no começo do século XX. Mas eu escolhi aquelas imagens um pouco porque eu acho que elas dialogam bem com o que... Escolhi aquele caso específico porque eles dialogam bem com o que nós vamos encontrar agora no século XIX, né? Ou seja, nós vamos entrar aqui no século XIX. Eu chamei essa aula de romantismo, mas vocês vão ver que ela vai quase o século XIX inteiro. É o final do século XIX e o começo do XX, é o que nós vamos, na aula que vem, chamar de realismo. É claro que essa, enfim, é uma classificação complicada, problemática, mas nós vamos conversar depois sobre ela. O que nós vamos conversar, que agora eu estou chamando de romantismo, mas a gente poderia dizer que é o século XIX, né? Ou seja, nós estamos conversando aqui, vamos continuar conversando sobre a pintura do século XIX no Brasil. É, E essa pintura do século XIX no Brasil, ela começa exatamente assim. Ela começa com uma pintura do século XIX no Brasil e não do Brasil, no sentido de que ela não é executada por brasileiros. Ela é executada por artistas estrangeiros que vêm ao país. O primeiro caso mais importante é esse, da missão francesa. Depois tem uma outra missão, né, a missão Langsdorff, também tem um impacto importante na história da arte brasileira. Mas o primeiro grupo, vamos dizer assim, de artistas do século XIX que teriam vindo ao Brasil seria exatamente esses artistas franceses que estariam fugindo exatamente daquilo que na Europa, na França, teria sido o terror branco. O que é isso, né? São artistas que, teoricamente, eram artistas vinculados ao Império Napoleônico, eram artistas que trabalhavam muito próximos do Império de Napoleão. Quando Napoleão cai, você tem uma perseguição àqueles seus apoiadores, né? Aquelas figuras próximas, e essa perseguição vai acontecer em todos os campos, inclusive no campo da arte, no campo da esse período, né, como a perseguição dos napoleônicos, assim que acontece a restauração a partir de 1815, 1816, é conhecido como terror branco. Então você tem, na verdade, uma fuga de franceses, né? De pensadores, intelectuais franceses naquele momento que simplesmente vão embora por causa daquela perseguição feita pelos artistas próximos à restauração, próximos a Napoleão, né? Durante a restauração. E esses artistas fogem e uma parte deles vem para o Brasil, ou seja, uma parte desses artistas foge para o Brasil. É, E aí você tem uma construção de uma ideia, existe um mito em torno da missão francesa que diria que eles teriam sido convidados,
que eles teriam vindo juntos, convidados, num projeto de construção de uma escola imperial, de uma academia imperial de belas artes no Brasil. Essas histórias foram mais ou menos desfeitas por uma historiadora chamada Lilia Moritz Schwartz, que chamou muita atenção num livro importante dela sobre um desses pintores, não é um pintor que nós vamos trabalhar aqui, sobre o Toné, um livro que se chama O Sol do Brasil. Ela chama atenção para o fato de que a missão francesa simplesmente não existia, no sentido de que não era exatamente uma missão oficial ou um grupo de artistas que oficialmente foi convidado para vir ao país ou que vieram juntos ao país. Pelo contrário, ela conta que eles teriam chegado no país de forma independente, eles não teriam vindo juntos, eles não teriam vindo exatamente em contato uns com os outros, e mais do que algo historicamente pensado, teria sido de alguma forma uma coincidência que esse grupo de artistas tenha vindo ao Brasil, né? E eles chegam ao Brasil em 1815, vamos dizer assim, né? 1815, 16, 17, 18. Ou seja, eles chegam no Brasil ainda com o Brasil vinculado a Portugal na corte de Dom João VI, né? E aqui está o importante para a gente. Esses artistas eles vêm da França atrás de refúgio político e atrás de emprego, né? Eles vêm atrás de emprego. E uma das coisas que eles vão fazer é atuar como decoradores ou como construtores de imagens e de recursos pictóricos para a corte de Dom João VI, assim. E eles vão ajudar a construir esses paradigmas pictóricos para a representação do país, que depois vão ser importantes, né? E isso começa já lá na corte de Dom João VI. E eles continuam no Brasil, alguns deles mais do que outros, alguns voltam, vão embora, eles continuam no Brasil depois do período da independência. Assim. O Toné, né, inclusive, deixa uma descendência no Brasil, enfim, há uma série de Tonés na história da cultura brasileira. Talvez o mais importante seja, se não me engano, o filho ou o neto dele, que escreve o romance Inocência, né? É um romancista importante. Adicionalmente, se considera que esses artistas teriam renovado o estilo da pintura no Brasil, porque eles teriam afastado a arte brasileira do estilo barroco, o barroco tardio, que ainda estaria presente no mundo ibérico, né? Como, por exemplo, em Minas Gerais, veja, o Aleijadinho ainda é mais ou menos contemporâneo disso daqui. O Aleijadinho está no final do século XVIII, ou até o final do século XVIII, né? A gente tem a mania de imaginá-lo lá atrás, mas ele não está lá atrás, não. Ele tá muito mais perto do que a gente imagina. Eles foram responsáveis pela decoração de vários eventos da monarquia, né? E é isso que eles vieram fazer, eles vieram atrás de emprego, e esse era o emprego que tinha para esses artistas. E uma parte deles foi responsável depois pela fundação da Academia Imperial de Belas Artes. Principalmente, se não me engano, o Legrand, que é um dos mais importantes, e o neto do Toné, também tem uma função importante na fundação da Academia Imperial de Belas Artes, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente sobre ela. Mas eles tiveram uma função importante, mesmo que eles não tenham vindo de forma combinada, eles tiveram uma função importante nesse processo de consolidação e institucionalização da arte no Brasil, da conquista de espaços institucionais para a arte no Brasil. Bom, tá aqui um exemplo. Nós vamos conversar basicamente sobre dois artistas, né? Um que realmente estava nessa missão, nessa suposta missão, que é o Debré, e outro artista que vem numa outra missão, um artista de origem alemã, que é o Rugendas. E bom, tá aqui do lado o que o Debré veio fazer no Brasil. Ou seja, o que eles vêm fazer no Brasil? Eles vêm construir esse tipo de imagem aí. Eles vêm pintar quadros da monarquia, quadros dos monarcas, das figuras importantes, retratos de figuras importantes e tal, né? Eles vão fazer retratos, né, da família real portuguesa. E depois, quando eles vão embora, os artistas já brasileiros vão passar a fazer essa função. Nós vamos ver daqui a pouco dois retratos de Dom Pedro II, executados pelos dois principais pintores brasileiros do século XIX. Mas está aqui o antepassado dessas imagens, o Debré fazendo essa pintura
de Dom João VI, né, que é uma pintura bem monárquica, né, o imperador em pose, o rei, né, o rei está em pose real, vamos dizer assim, né, está paramentado, está devidamente paramentado, está sentado numa sala de trono, um trono imponente, né, com essa figura do lado, com o brasão português, a coroa, o cetro, a espada, né? A capa, a roupa muito pomposa, todos os índices, todos os símbolos, os elementos de um grande monarca e de um grande imperador. E é isso daqui que esses artistas vieram fazer no Brasil, né? É... E também isso daqui, por exemplo, como fazer cenário de peça, pano para colocar, enfeite de pano, ou seja, isso aqui é um cenário, se não me engano. É, que lida exatamente com a coroação, né? A coroação de Dom João VI, se não me engano. E observem também os elementos simbólicos todos, né? Essa figura indígena, o cavaleiro português, o brasão de armas, o globo. Enfim, eles vêm fazer isso daqui, eles vêm fazer arte decorativa no Brasil e vêm ganhar a vida no Brasil fazendo esse tipo de coisa. Bom, mas não é só isso que eles fazem. Tanto Debré quanto Rugendas vão, durante a sua estadia no Brasil, vão fazer representação, vão fazer livros, vamos dizer assim, livros de gravuras, livros de imagens do Brasil, que vão ser depois vendidos na Europa, vão ser muito populares na Europa. E nesses livros eles vão construir algumas imagens também muito importantes sobre o Brasil, e mais uma vez eles vão construir imagens que são muito interessantes para que a gente compreenda a maneira como nós nos enxergamos como país, né? Eu coloquei aqui esse exemplo, vai ter outros, vai ter vários. Esse exemplo do Debré, por exemplo, retomando uma coisa que a gente tinha visto lá no Ecaute, né? Ou seja, essa tentativa de representar tipos brasileiros, né? Então, o tapuia, a mulher tapuia, o homem tapuia, a mulher tupi, o homem tupi, o africano, a africana, o mulato, a mulata, o cafuzo, o mameluco, e esses vários tipos raciais, né? Você tem essa tentativa de representação, e aqui também, né? Você tem de novo essa tentativa de representação, no caso do Debré, desses tipos raciais, esses tipos brasileiros, e aqui é interessante a gente tentar entender como que essa representação vai assumir cada vez mais uma função científica. Isso é uma coisa importante a ter em mente, né? Como que essa representação que o Debré está fazendo e que vários desses artistas estão fazendo, como que ela está relacionada a uma tentativa de mapear cientificamente as raças presentes no Brasil. Existe uma tentativa bem consolidada de mapear cientificamente, do ponto de vista das ciências naturais, lembrando que nesse momento, né, o conceito de raça está surgindo e está tomando as mentes e as paixões das pessoas, e que esse conceito tem validade científica. Então, tentar entender é, os traços raciais, né, que compõem a população é um passo importante na compreensão científica do Brasil. E desenhar, conseguir desenhar, né? Isso é uma coisa muito interessante. O desenho tem uma importância muito grande nas ciências naturais, né? Hoje talvez nem tanto, não sei se continua assim, mas o desenho de fato é algo muito importante nas ciências naturais. Porque o que que um biólogo, um naturalista, o que que ele faz, né? Ele vai a campo. Uma das coisas que ele faz é que ele vai a campo e ele produz desenhos, ou ele traz consigo alguém que seja capaz de produzir desenhos dos mais variados seres e objetos. Então, ele encontra uma planta, um animal ou alguma coisa, e ele vai literalmente desenhar aquele elemento para poder acompanhar a descrição morfológica que ele vai fazer daquele elemento, seja uma folha, seja um bicho, seja uma pessoa. Ou seja, esses desenhos, eles têm uma historicidade científica, eles são parte muito importante no desenvolvimento das ciências naturais, das ciências biológicas, né? Ou seja, você abre um livro, como hoje nós abrimos um livro e tem uma foto, né? Ou seja,
você abre um livro de árvores brasileiras, né? E aí tem fotos, em alguns casos até desenhos ainda, tem fotos e tal, você vai ver ali você tem uma descrição, informações científicas e tal, e do lado você tem que ter uma representação gráfica, para que a pessoa possa ver aquele negócio. Quando você não tem fotografia, você tem desenho, você vai desenhando. Então, existe um impulso científico de catalogação, né? E é interessante aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a imagem, ou seja, ele representa vários tipos, né? E ele representa em posições diferentes, o rosto em posições diferentes. Ou seja, tem realmente aqui uma pretensão de catálogo, de catalogar os tipos brasileiros, de catalogar os tipos de pessoas, né? Isso é uma constante que a gente viu lá no Ecaute, a gente está vendo aqui, e a gente vai encontrar em outros momentos de novo, uma tentativa de catalogar, produzir uma espécie de catálogo de todos os tipos raciais e humanos que confluiriam para a formação étnico-racial do Brasil, né? O que vai ser depois um elemento muito importante para a construção da imagem de que o Brasil é um país miscigenado, paraná, paraná, paraná. Daqui a pouco a gente chega lá. Aqui, mais uma vez, ou seja, de novo, a gente tem essas representações também são muito comuns no Debré, representações de hábitos indígenas, né? Ou seja, um índio ao centro, uma mulher pintando, uma mulher amamentando uma criança um pouco mais jovem, um outro índio aqui atrás, um pouco de fauna, né? Perdão, um pouco de flora aqui, índios cozinhando, outros índios fazendo outras coisas, ou seja, a representação é muito semelhante àquilo que a gente havia encontrado de alguma forma naqueles artistas holandeses, né? Principalmente no Ecaute, a representação desses costumes, desses tipos brasileiros, né? Nos seus hábitos, nas suas especificidades, parará, parará. Mais uma vez, eu vou convidar vocês a conferirem. A nossa aula, a última aula terminou dessa maneira, o último vídeo terminou dessa maneira. Eu vou convidar vocês que confiram as fotografias, né? Eu vou colocar para vocês, eu vou disponibilizar para os meus alunos, eu vou disponibilizar também na descrição dos vídeos aqui para quem eventualmente não seja meu aluno e esteja assistindo ao vídeo. Eu vou colocar aqui uma seleção de fotografias brasileiras do final do século XIX, em que há, mais uma vez, esse mesmo tipo de representação, ou seja, o mesmo tipo de representação em que eu tenho catalogação de tipos brasileiros, em que eu tenho elementos do cotidiano, ou seja, é uma coisa que está lá nos holandeses, que está aqui nos românticos e que vai estar no final lá nos fotógrafos do século XIX. Ou seja, não vou pintar mais, mas eu vou atrás daquelas populações para eu tirar fotografias, né, lá no final do século XIX. Vou deixar o link aqui para vocês, para quem não é meu aluno, para vocês poderem olhar também esses conjuntos de fotografias do final do XIX, né? Que são muito significativas, porque elas representam uma continuação disso daqui. Elas representam uma continuação disso daqui. Elas representam uma continuação dessa tendência na arte brasileira e dessa tendência no imaginário brasileiro de tentar produzir uma espécie de catalogação de todos os tipos humanos que habitam o país, dos índios, dos negros, dos europeus que chegam, de todos os tipos de população que habita o país, da mesma forma como nós pretendemos, do ponto de vista da ciência natural, produzir uma catalogação a mais abrangente possível sobre a fauna, sobre a flora, sobre todos os tipos de seres vivos. Bom, só para finalizar essa conversa, eu não vou construir um arquivo colocando essas imagens, mas a gente poderia pensar também na própria fotografia do Sebastião Salgado, né? Eu não vou colocar as imagens do Sebastião no arquivo por questões de direitos autorais. Elas são, inclusive, imagens relativamente difíceis de encontrar na internet. Você encontra uma ou outra e tal, mas você só consegue ver as imagens mesmo se você compra alguns dos livros dele ou vai a uma exposição e tal. Mas no caso do Sebastião Salgado, a gente tem essa mesma coisa aqui. Ou seja, essa mesma coisa aqui foi feita de alguma forma pelo Sebastião Salgado na Amazônia. O trabalho mais recente dele, por exemplo, sobre a Amazônia, reproduz de alguma maneira esse impulso
da arte brasileira e essa necessidade brasileira de uma representação catalográfica, de uma catalogação exaustiva dos tipos brasileiros e de produção de imagens desses tipos. A gente pode, eu não vou entrar nisso daqui, mas a gente poderia entrar numa longa conversa sobre por que isso acontece e qual o significado disso. Em outro momento, talvez a gente volte a isso nas nossas aulas. Mas guardem isso em mente. Isso é uma constante na arte e na cultura brasileira. Está aqui no Debré, está em todos esses outros lugares. De novo, esse impulso cientificista, né? Aqui, representação de moradia dos índios. Eu até coloquei aqui essa questão dos naturalistas, né? Que é uma constante também. Observem de novo, veja, é um impulso científico mesmo. Assim. Ele sai viajando, vai conhecendo as aldeias e vai desenhando todos os tipos de moradia indígena que ele encontra na frente dele, né? E aí ele vai justapondo como se fosse enfim, poderia colocar aqui, em alguns casos, há realmente uma palavra embaixo. Poderia colocar um nome para cada uma dessas habitações aqui, seria um catálogo de habitações indígenas, né? A mesma coisa agora com ferramentas, instrumentos, né? Artefatos indígenas. Observem que, de novo, é um tipo de representação científica. Ele pega todos os elementos, desenha tudo bonitinho e numa espécie de catálogo daquela civilização, uma espécie de museu daquela civilização. Bom, Debré é um artista relativamente interessante, sim, porque o Debré é um artista que vai estar muito, que vai produzir representações não pacificadas, vamos dizer assim, das relações sociais no Brasil. Isso é um elemento distintivo da sua representação do Brasil. Nós vamos ver daqui a pouco que nos próximos artistas isso praticamente desaparece. Mas aqui no Debré a gente tem muito claramente uma representação da barbárie e da escravidão, como a gente está vendo é, como a gente está vendo, por exemplo, nessa imagem, né? Ele tem outras imagens, né? Tem essa imagem aqui também, muito conhecida, que é uma imagem do tronco, uma imagem de açoitamento, que eram com certeza imagens muito comuns na vida brasileira e principalmente na vida carioca do começo do século XIX. Isso eram práticas e imagens muito comuns, elas vão se tornando menos comuns ao longo do século XIX, mas eram práticas muito comuns no começo do século XIX, muito comuns, e ele vai representá-las na sua crueldade, não é? Ele vai representá-las naquilo que ela tem de bárbaro. Ele vai representar a escravidão de alguma forma, naquilo que a escravidão tem de bárbaro, naquilo que a escravidão tem de cruel e de terrível. Tá? Isso é um elemento muito importante da arte do Debré. Ele vai representar também, vai construir. Observem que essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, elas com certeza estão nos livros de história de vocês. Vocês abrirem qualquer livro de história do Brasil, essas imagens todas estariam ali, né? Observem que aqui eu já tenho uma relação um pouco mais pacificada, né? Entre senhores e escravos, uma relação em que a senhora está dando, enfim, comida, né? À filha de uma escrava e tal. Enfim, uma representação um pouco mais pacificada. E observe mais uma vez como que essas imagens, isso é uma coisa, é sobre isso que eu estou falando quando eu falo em paradigmas de representação, né? Como que essas imagens construíram a forma como nós imaginamos a história do nosso próprio país. Ou seja, sempre que a gente pensa numa cena de açoite, um escravo, que é uma cena importante para a construção da imagem do Brasil, porque, enfim, a escravidão é um elemento importante na história brasileira, sempre que a gente imagina uma cena dessa, de alguma maneira, esse tipo de representação volta na nossa cabeça. Porque isso daqui é uma representação paradigmática. Porque isso é um paradigma de como nós nos vemos, de como nós vemos a nossa história, né? Assim como essa imagem também. Ou seja, sempre que a gente pensa nesse tipo de imagem, a gente está pensando em paradigmas de representação que sempre estão circulando, vamos dizer assim, em torno do nosso imaginário quando a gente pensa no nosso próprio país. Bom, vamos conversar agora sobre esse outro artista, o Rugendas, que não vem na Missão Francesa, ele vem um pouco depois, é o mesmo período, mas ele vem um pouco depois. Ele vem na Missão Langsdorff, né, que é um conjunto
de artistas de origem alemã que vêm a pedido de um magnata russo. E vem o Rugendas, e o Rugendas faz algo de relativamente semelhante ao que faz o Debré, que é produzir um livro de imagens do Brasil que depois vai ser vendido, né? Na Europa, vai ser impresso, vai ser vendido na Europa. Esses livros, tanto o livro do Debré quanto o livro do Rugendas, o do Debré eu acho que eu não tenho uma edição aqui em casa, o do Rugendas eu tenho. Há edições atuais desses livros, ou seja, esses livros de imagens, né? Vocês encontram edições atuais. Se vocês não encontrarem edições físicas, vocês certamente as encontrarão digitalmente. Mas há edições físicas, inclusive, desses livros. A do Rugendas eu tenho uma edição antiga da editora Itatiaia, por exemplo. Se não me engano, do Debré também a editora Itatiaia tinha. É... Mais uma vez, veja que as imagens, vocês com certeza conhecem as imagens, né? E aí eu vou voltar a fazer aquela pergunta. Eu vou voltar a fazer aquela pergunta, né? Quando a gente olha para essa imagem, o que que a gente está vendo? Quando eu olho para a imagem, o que eu vejo, né? Bom, eu vejo duas pessoas, eu vejo um negro e uma negra, que estão no título da imagem. Eu vejo uma paisagem relativamente tropical, dada a representação da flora, né? A flora tropical. O negro e a negra estão bem vestidos, eles não estão mal vestidos. Eles estão no momento de descanso, eles estão batendo um papo, eles estão no momento de relativa descontração, embora eles estejam com objetos de trabalho, né? Ou seja, o negro está segurando aqui, a negra está apoiada numa pá, eles estão nitidamente segurando objetos de trabalho, eles são escravos nessa fazenda. Um negro e uma negra numa fazenda no Brasil no começo do século XIX são escravos. Ele está segurando ferramentas de trabalho, tem uma faca aqui atrás, ela está apoiada numa pá, é, ele está calçado. Isso é um elemento importante na história cultural da escravidão no Brasil. Os escravos no Brasil não tinham calçado. Eles não andavam calçado. Então, esse calçado aqui é uma espécie de licença poética, para dizer o mínimo, do Rugendas. E aqui tem uma coisa interessante para a gente pensar, né? É, é que essa imagem é uma imagem muito pacificadora do trabalho escravo, né? Ou seja, esse escravo está tranquilo. Assim. Esse escravo está tranquilo. Primeiro que ele tem um momento para parar, para conversar. A escrava também, eles estão bem vestidos, eles parecem estar bem nutridos. Ele está com um chapéu, ele está calçado. Ele vai trabalhar no campo, mas ele está calçado, né? Ele tem suas ferramentas de trabalho, não tem ninguém o importunando. Ele está numa paisagem relativamente tranquila. É uma imagem pacificadora da escravidão, muito diferente da imagem dessas imagens do Debré, né? Essas imagens do Debré não são nem um pouco pacificadoras da escravidão. Essa imagem do Rugendas é uma imagem pacificadora, uma imagem que pacifica. O que significa ser escravo ou não ser escravo no Brasil, assim. Existe uma diferença muito grande no nosso imaginário nacional, se nós vamos imaginar que a escravidão é isso daqui, o negro e a negra na fazenda do Rugendas, ou se nós vamos imaginar que a escravidão seja isso daqui, ou seja, se a escravidão é isso daqui, ela é algo muito cruel, muito terrível, e é algo, enfim, que é humanamente inaceitável para a gente hoje. Mas se nós vamos imaginar que a escravidão seja isso daqui, aí ela já não é tão terrível assim. Observem que, e isso é uma constante que nós vamos ver aqui nas imagens do Rugendas. Existe de parte do Rugendas uma tentativa de produzir representações pacificadoras do Brasil e da história social brasileira, das relações sociais no Brasil. Aqui a gente tem, vou perguntar de novo, o que que nós estamos vendo, né? Bom, a gente está vendo muitas coisas. De novo, uma paisagem tropical com montanhas. Essas montanhas lembram muito o Rio de Janeiro, né? Esse tipo de representação montanhosa lembra muito o Rio de Janeiro. A gente tem algumas construções. A gente tem aqui duas mulheres que parecem ser negras. E a gente tem uma população indígena aqui, nua ou seminua, ou com poucas vestimentas. A gente tem o cachorrinho, essas duas crianças olhando o cachorro, essa criança olhando o mato.
a gente tem esses dois caras trabalhando aqui ao centro, e a figura central, certamente, é o padre. Ou seja, mais uma vez, uma cena relativamente tradicional da história brasileira, né? A gente está vendo aqui a aldeia de índios tapuias catequizados. É uma cena tradicional da história brasileira, né? É, e mais uma vez uma representação de integração, né? Talvez essa palavra seja uma palavra interessante para a gente pensar o Rugendas. Rugendas é um artista que cria representações do processo de integração das raças no Brasil, de uma integração pacificada, de uma integração pacificadora. Ou seja, assim como aquele índio, assim como o negro e a negra na fazenda tá de boa, aqui também tá de boa. Tá de boa ser o índio catequizado, tá de boa ser o sobrevivente do genocídio dos povos indígenas. É isso que está na imagem do Rugendas, né? É isso que está na imagem dele. Observem que a imagem não transmite nenhum tipo de comiseração ou nenhum tipo de violência, muito pelo contrário, é uma imagem relativamente pacificada e pacificadora. De novo, assim, o que que a gente está vendo aqui, né? O que que a gente está vendo quando a gente olha para essa imagem? Bom, aqui a gente está vendo uma paisagem mais proeminente, a gente está vendo uma paisagem exuberante, né? É, uma paisagem relativamente exuberante, uma paisagem tropical, né? É, as bananeiras, né? Essas plantas tropicais. Não é que as plantas se repetem, né? Não sei se vocês estão observando isso, mas as plantas meio que se repetem. Se a gente voltasse nos quadros dos holandeses, a gente vai ver, enfim, flores desse tipo, bananeiras, é um tipo de específico de flora, né? Tem uma natureza mais proeminente, um rio aqui no meio, né? Figuras seminuas aqui, muito provavelmente índios, né? Uma população indígena nua que está pegando a sua subsistência aqui na bananeira, né? Está pegando as bananas, ou enfim, estou supondo que seja uma banana, mas está pegando aqui a fruta da sua subsistência. E aqui a gente tem aqui atrás uma construção, e aqui também uma construção, e aqui o ponto de conexão, né? Ou seja, o ponto de conexão entre essa população indígena que está aqui pegando a sua subsistência na mata, em contato com essa população branca mais europeizada, principalmente a vestimenta das mulheres, do que essa população indígena. E aqui do lado, mais uma vez, uma população negra. Em alguma, aqui no caso, próxima dos europeus e aqui em contato, né, com os índios e tal, há essa mulher com essa criança num travesseiro. Mas é uma cena de integração, mais uma vez, né? Uma cena de integração. Se eu perguntar para vocês o que vocês estão vendo aqui, a gente está vendo uma cena de integração entre índios e portugueses. Não há aqui nenhum tipo de hostilidade, nem da parte dos índios, nem da parte dos portugueses. Há um contato, né? Aqui tem uns javalis aqui embaixo, talvez, enfim, talvez que seriam, que vão ser comidos muito em breve, né? Ou porcos, né? Enfim, javali é um tipo de porco, mas enfim. Aqui suínos, animais suínos, né? Aqui há uma mata mais desbastada, né? E tal, ou seja, é como se a mata fosse desbastando quando para a entrada desse espaço, né? Desse espaço propeizado. Essa construção é muito interessante, né? Porque ela tem essas pilastras aqui bem europeizadas, essas entradas amplas de pedra, né? Uma construção de pedra e tal. É, Mas se a gente fosse perguntar o que a gente está vendo, mais uma vez, a gente está vendo uma cena de integração entre a população branca e a população índia. Isso são índios numa fazenda em Minas Gerais, é o nome da gravura, né? Integração racial entre brancos, pretos e índios, né? A pergunta é: essas cenas são idílicas, né? Poderíamos ver uma contraposição entre Debré e Rugendas. Veja, a representação do Rugendas é muito mais cruel e muito mais terrível do Debré do que do Rugendas, né? Essas cenas são cenas idílicas. O contato dos portugueses com os índios normalmente não se dava dessa maneira. Ele nunca se deu dessa maneira, né? Enfim, mesmo porque é, é, a primeira coisa que acontecia
quando havia esse tipo de contato, né? E observem que é uma cena de escambo também, eles estão trocando coisas e tal, parece que é um primeiro contato. A primeira coisa que acontece daí alguns meses ou anos é a infecção e a morte dessa população indígena por doenças com as quais eles ainda não tiveram contato, né? Isso é a primeira coisa que acontece no contato nosso, da nossa civilização com populações indígenas. Isso se repete ao longo da história, né? Bom, me parece aqui que a representação é muito mais idealizada e idílica do que no caso do Ruguendas. Podem, enfim, opinar aí. E lembrem-se que isso pode ser tópico de questão para vocês, né? Para os alunos que estão fazendo a minha atividade, isso é tópico de questões para vocês mesmo, de questões para vocês poderem produzir. Ou seja, pega uma imagem lá do Debré, outra imagem do Ruguendas e faz uma questão sobre a contraposição, sobre como que esses dois autores, esses dois artistas veem as cenas brasileiras, né? Pesquisem mais imagens, obviamente. Não fiquem restritos apenas a essas imagens que eu estou colocando aqui. Procurem mais imagens. Bom, esse aqui é um clássico, né? Esse aqui, com certeza absoluta, vocês viram esse quadro. Esse quadro, enfim, eu vou mais uma vez. Abram o livro de história de vocês e procurem os capítulos lá de História do Brasil, que vocês vão achar essas imagens aqui, né? Isso é uma imagem tradicional sobre o tráfico de escravos no Brasil, né? E aí eu perguntaria para vocês o que vocês estão vendo. E esse quadro é um quadro muito interessante, assim. Não é um quadro, né, gente? Isso é uma ilustração, isso é um desenho, isso não é um quadro. Isso não é uma pintura a óleo. Essa é uma imagem muito interessante para a gente poder pensar, para a gente poder pensar a história do Brasil. E por um motivo relativamente simples, mas que faz absolutamente toda a diferença, não é? Bom, se eu perguntar o que vocês estão vendo, todo mundo, enfim, que conheça minimamente a história do Brasil vai dizer, eu estou vendo um navio negreiro. Isso é o porão de um navio negreiro. Aliás, esse é o nome do quadro, se não me engano, porão de um navio negreiro. É, E há aqui cenas de sofrimento, vamos dizer assim, né? Talvez um pouco diferente daquilo que a gente havia encontrado nas outras imagens, em que estava tudo pacificado. A gente tem aqui cenas de sofrimento, como por exemplo esse cara aqui é, encostado no poste, não é? Essa mulher, essa outra mulher chorando. A gente tem aqui cenas difíceis, cenas terríveis, né? A gente tem aqui esse pessoal deitado, esse cara consolando o outro. A gente tem esse cara sendo levado, né? Eu não sei, ao que tudo indica, morto, né? Ou seja, ao que tudo indica, um homem morto sendo levado e enfim, três rapazes com vestimenta tipicamente europeia levando esse corpo morto, né? E aqui no centro do quadro, o que a gente vê no quadro mesmo? A primeira coisa que a gente olha quando a gente olha para o quadro é esse cara pegando aqui talvez água, talvez, enfim, um líquido, né? Parece ser um líquido, pegando um líquido desse outro aqui. E eles aqui a gente vê claramente que se trata de um navio, esse porão de um navio negreiro. Bom, tem também aqui esse sujeito deitado, né? E tal. E a minha pergunta é: o que tem de estranho no que a gente está vendo? Ou seja, é isso que a gente está vendo. Mas há muitos elementos aqui que são historicamente imprecisos, vamos dizer assim, que são interessantes para a gente pensar. O mais importante deles é a altura do porão, por incrível que pareça. Assim. Talvez soe como algo banal, mas não é algo banal aqui nessa imagem. Esse porão é muito alto. O porão de nenhum navio negreiro era alto dessa forma. E não apenas esse porão está muito alto, como o espaço é muito arejado. E as pessoas, por mais que elas estejam em cenas de sofrimento, talvez essa mulher esteja chorando a perda do marido, talvez, ou de um parente, ou de um filho, ou o que seja, embora seja um quadro que tenha tudo para indicar, vamos dizer assim, algum, algum sofrimento,
as pessoas têm espaço, né? É um porão alto em que há espaço. Observem que para você pegar uma coisa aqui em cima, é, você tem que ficar na ponta do pé, né? Não é uma coisa simples de ser feita. E assim que morre alguém, vem esses três caras aqui pegarem. Ou seja, isso é historicamente impreciso em todos os sentidos. O primeiro é que os porões não eram tão altos assim. Pelo contrário, eles eram baixos. Eles não eram arejados, como eles são aqui. Segundo, eles eram muito mais superpovoados do que eles estão nessa imagem. Não é? Ou seja, o porão de um navio negreiro é uma cena infernal. O porão de um navio negreiro é uma cena em que você tem uma quantidade muito grande de pessoas que não são alimentadas durante a viagem, que não têm acesso à água, não têm acesso à alimentação adequada, não têm acesso a nada disso. E, com certeza, a viagem num navio negreiro não é o momento para esse tipo de descanso, vamos dizer assim, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente tem a representação espacial, o aumento do espaço do porão do navio negreiro, nos leva um pouco para esse tipo de coisa aqui que está no primeiro plano. Ou seja, dessas pessoas que estão sentadas descansando. Elas parecem estar literalmente sentadas descansando, como se a viagem de um navio negreiro fosse como se a sair da África e chegar na América dentro de um navio negreiro, como se fosse uma viagem assim. Ela é desconfortável, você está amarrado ali, mas ela não é algo de. Ou pelo menos como está representado aqui, ela está representada como não é algo de terrível. Não é algo de terrível. Ou seja, existe espaço aqui para tranquilidade. Ou seja, me parece que o Rugendas está de novo construindo uma imagem pacificadora de uma cena fundamental da história brasileira, de uma cena absolutamente fundante da história brasileira. Ou seja, é assim que a maior parte dos brasileiros chegaram ao Brasil. A maior parte dos brasileiros, dos nossos antepassados, chegaram ao Brasil dessa forma, no navio negreiro como escravos. Chegaram e foram negociados nos mercados, em Salvador, no Rio de Janeiro, e foram negociados nos mercados de escravo, que se multiplicavam pelo Brasil afora. Então, essa representação, mais uma vez, veja, é uma representação muito pacificadora e que constrói uma imagem e que constrói um paradigma de representação na nossa cabeça. Muito provavelmente, sempre que alguém imagina um porão de um navio negreiro, é isso daqui que está sendo imaginado. Porque essa é a imagem do livro de história, porque essa é a imagem que construiu o nosso imaginário como brasileiros. Isso é um poder muito grande da pintura. A pintura tem esse poder de construir é, padrões de representação, paradigmas de representação, de grandes cenas históricas, de grandes acontecimentos, de grandes figuras históricas. Quando nós pensamos nas grandes figuras, nós vamos pensar nas suas pinturas, em como que elas foram representadas na pintura. E o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é para o fato de que essas representações podem ser enganosas, ou podem ser não fidedignas, ou talvez mais interessante, elas servem a um interesse. Elas servem ao interesse de alguém. Esse tipo de representação pacificadora da história brasileira serve a quem? Quem que está interessado em construir esse tipo de representação da história brasileira? Isso é uma pergunta muito importante. A gente está vendo isso aqui no Rugendas, a gente vai ver isso de novo acontecer nos outros artistas brasileiros. Mas a pergunta é: a quem interessa esse tipo de representação do país? A quem interessa? Interessa, obviamente, a elite que está fundando o império. Ou seja, interessa a quem? Interessa a elite do império. Interessa a Dom Pedro II, por exemplo. A Dom Pedro II interessa isso. A Dom Pedro II interessa que a imagem do país que ele representa, ou sobre o qual ele reina, seja uma imagem pacificada. E isso interessa a Dom Pedro II. Isso interessa a elite imperial do século XIX brasileiro. E eles vão construir essa imagem do Brasil. O romantismo brasileiro, em larga medida, é isso. É a tentativa da construção de uma imagem do país. Uma imagem do que é o Brasil. O que é o Brasil? Isso é o nosso romantismo. E ele é um projeto da elite do Império. Da elite do Império, e ele está diretamente vinculado ao imperador, à figura do imperador.
Ou seja, são vários passos aqui, né? Primeiro a gente olha para a imagem. Depois a gente tem que pensar o que que a imagem está nos dizendo a partir daquilo que a gente vê. E depois, a quem serve que a imagem diga isso que ela está nos dizendo? A quem serve que o Brasil seja isso que o Rugendas tá colocando na nossa frente? É, que o nome da pintura, né? Negros no fundo do porão, representação idealizada de um navio, né? O porão muito alto, uma cena de alimentação, escravos em posição contemplativa, né? Enfim, se a gente for acreditar na imagem, o tráfico de escravos não era uma coisa tão cruel quanto está representado aqui nessa imagem, né? Observem, tem uma outra coisa que é importante a gente pensar. Observem que eu não quero que vocês imaginem que eu esteja criticando a imagem porque ela não é fidedigna à verdade. Não se trata disso. Não se trata disso. Não se trata dela ser fidedigna ou não ser fidedigna. Porque se eu construísse outro tipo de representação do porão de um navio negreiro, que dissesse outra coisa, que dissesse sobre o sofrimento, parará, parará, se eu fosse é, construir essa outra imagem, ela também seria uma representação, ela também estaria dizendo alguma coisa, e ela estaria dizendo alguma coisa do ponto de vista de alguém, ela estaria dizendo alguma coisa sobre o interesse de alguém. Se a gente fosse pensar dessa forma, a gente poderia dizer que essa imagem está construída do ponto de vista desses três caras aqui, ó. Qual é o ponto de vista da imagem? O interesse de quem que ela reproduz e que ela representa? Desses três caras aqui, ó. Dos europeus. Desse cara que está aqui em cima. Se a gente fosse construir a imagem do ponto de vista desses escravos, seria uma outra imagem, completamente diferente dessa que está aqui. Ela nos diria outra coisa. Mas ela ainda assim seria uma representação, e portanto ela não seria exatamente fidedigna. Eu estou querendo dizer para vocês não há representação fidedigna. Toda forma de representação é uma representação, é uma cópia de alguma coisa, e não a coisa em si. Não há uma relação de espelhamento, tá certo? Uma cena mais cruel, talvez, do Rugendas, né? A cena do Capitão do Mato. Mas ainda assim, eu chamo a atenção por algumas coisas na imagem do Capitão do Mato, né? Também uma imagem muito importante na história brasileira. Também uma figura muito importante na história brasileira, né? Chama a atenção para o fato de que o escravo está ainda bem vestido, que está sendo carregado, está bem vestido, né? Normalmente os capitães do mato também, em alguns casos, ou eram negros alforriados ou eram escravos mesmo. Ele ainda está bem vestido, ele está com short, ele está calçado. A questão do calçamento é muito significativa no século XIX, né? É, Enfim, é uma imagem, mais uma vez, uma imagem de uma cena típica, fundamental da história brasileira. Aqui, quando não podia faltar, mais uma vez esse tipo de a mesma coisa que a gente havia visto antes, né? Observem que aqui tem os nomes, né? Ou seja, aqui nos índios também provavelmente está escrito, tá vendo? Só que a fotografia está apagado, isso está apagado na imagem. Mas vocês podem ver aqui, ou seja, isso aqui é o quê? A representação do cabina, da negra cabina, né? Se a gente continua, a gente vai encontrar isso de novo em outras circunstâncias. É, o Congo, Angola, né, o Benguela, Monjolo, ou seja, tipos raciais de africanos que viriam, que estariam no Brasil, que estariam convivendo no Brasil, assim como os tipos indígenas. Observem de novo, né? A mudança do rosto e tal, né? A posição do rosto, né? As várias posições do rosto, algo de muito semelhante àquilo que estava lá no Debré. A mesma coisa que está lá, a gente encontra aqui de novo. Essas três últimas cenas, essas três últimas imagens que eu peguei são, mais uma vez, imagens em que o Rugendas vai representar essas cenas do cotidiano, né? Aqui é o batuque, uma cena de batuque, é, uma cena de confraternização e de comemoração, né? Negros bem vestidos, todos escravizados, obviamente. Toda a representação de negro no Brasil nesse momento é de escravizado. Estão todos bem vestidos, né? Aqui, de novo, a gente tem outra representação de uma dança, né?
no mato. Observem aqui mais uma vez a natureza tropical, né? E por fim, essa outra representação tradicional, agora já mais centrada em figuras brancas, né? Que é o lundu, que é uma antepassada do samba, né? Observem aqui, né, o violão, o antepassado do violão, né? Se não me engano, isso daqui é uma guitarra portuguesa. Tem ainda no fado português, tem esse tipo de instrumento ainda, né? Tá tocando. Observem que aqui já é uma comemoração de brancos, e os negros estão olhando para ela, né? Tem um padre aqui, esse casal, né, recostado, essa mulher dançando, parece ter uma fogueira, né? Uma poeira aqui embaixo, esse casal aqui atrás, mas também observem de novo essa questão da natureza, né? Essa questão da natureza é ainda um lugar comum, ainda uma referência fundamental, né? Nas três cenas eles estão aonde? Eles estão na natureza. Ou seja, eles estão num terreiro, vamos dizer assim, né? Num terreiro, numa terrinha natural, num cantinho de natureza. Né? O Brasil é isso, é um cantinho de natureza perdido no mundo, onde você pode ir, você pode dançar um pouquinho, né? Eles estão envoltos nessa natureza tropical, estão se divertindo, estão dançando, né? Estão tranquilos. Ou seja, enfim, a representação do Rugendas é uma representação muito mais pacificadora do que a representação do Debré. Embora no Debré também a gente vai encontrar representações pacificadoras, tá? Eu vou colocar para os meus alunos lá na atividade, eu vou ver se eu acho na internet cópias digitalizadas dos livros do Debré e do Rugendas, que aí vocês podem ver os livros completos, todas as imagens, aquelas coisas todas. E se eu encontrar o link, eu coloco aqui na descrição também, tá bom? Bom, tudo isso que a gente estava falando até agora era literalmente missão francesa, não eram artistas brasileiros ainda. A gente não falou, até agora, a gente não falou nenhum brasileiro. Ninguém que nasceu no Brasil foi alvo dos nossos comentários ainda. Nós vamos começar agora a comentar esses artistas brasileiros, ou seja, nós vamos começar a comentar agora essas figuras da arte brasileira. Vamos então partir para esses artistas. Nós vamos comentar aqui, basicamente, por enquanto, dois deles. Vou fazer uma referência a um terceiro, mas eu vou comentar basicamente dois artistas brasileiros, que são os dois principais pintores brasileiros do século XIX. Como eu disse para vocês, eu vou deixar um arquivo aqui com algumas fotografias para vocês darem uma olhada, mas ainda assim, o nosso foco aqui está sendo pensado no caso da pintura, né? Bom, ainda pensando no campo da pintura romântica, enfim, toda essa pintura romântica gira em torno desse negócio aqui, da Academia Imperial de Belas Artes, que na verdade hoje é a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, existe ainda. E é o resultado dessa missão francesa, né? O Le Breton, que é o artista francês que vai atuar na fundação dessa Academia Imperial de Belas Artes, que está pensada nos modelos da Academia Francesa de Belas Artes, né? E o imperador compra a ideia, né? O imperador compra a ideia porque o imperador tem uma política, isso é muito importante que vocês compreendam. O imperador tem uma política no século XIX de apoiar a arte, a cultura e o desenvolvimento cultural e artístico do país, né? O imperador tem uma função progressista nesse sentido, e uma das coisas que ele vai fazer nessa direção é exatamente a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, né? Não só dela, de outras também. Ele funda também uma academia imperial de medicina, o Instituto Histórico e Geográfico, enfim, uma série de instrumentos e de institutos e de instituições culturais e artísticas que vão ser muito importantes para a história do país, né? Aqui nos interessa basicamente essa Academia Imperial de Belas Artes, que é um lugar em que você vai para aprender arte, é um lugar em que você vai estudar pintura, é um lugar em que você vai
tentar entrar nas graças do imperador, vamos dizer assim, né? Os dois artistas sobre os quais nós vamos conversar aqui, o Vitor Meirelles e o Pedro Américo, são exatamente artistas que estiveram nas graças do imperador. São artistas que estiveram na Academia Imperial de Belas Artes, que receberam bolsas de estudo para ir para a Europa. O imperador fazia isso, o imperador bancava bolsas de estudo para estudantes brasileiros irem à Europa estudarem na Europa. E, em contrapartida, eles voltavam para o Brasil, ensinavam na Academia Imperial de Belas Artes e produziam quadros que representassem os grandes momentos do país, né? O imperador vai fazer o mesmo, por exemplo, com Carlos Gomes. Vai mandar Carlos Gomes para a Itália para ele estudar música, e aí o Carlos Gomes volta com a ópera O Guarani, por exemplo, né? Algo relativamente comum e uma dinâmica cultural padrão para o século XIX no Brasil. Bom, nosso primeiro artista é esse cara aqui, o Vitor Meirelles, né? Seria, vamos dizer assim, o primeiro. Enfim, esse tipo de afirmação é complexa, mas enfim, é o primeiro artista do século XIX brasileiro que ficou na memória popular. E eu vou mostrar para vocês que ele realmente ficou na memória popular, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver dele é exatamente um retrato de Dom Pedro II, feito em 1864, né? E aí eu pergunto para vocês, quando a gente olha para essa imagem que nós estamos vendo, quando eu olho para essa imagem, o que eu vejo, o que que eu estou vendo na imagem, né? Bom, eu estou vendo essa figura que eu sei que é Dom Pedro II, todo mundo no Brasil sabe que essa cara aqui é a cara de Dom Pedro II, essa barba é a barba de Dom Pedro II, né? Eu estou vendo um imperador relativamente jovem, ele ainda não está velho, não é um jovenzinho, não é uma criança, não é um menino, mas não é um velho ainda. Nós estamos relativamente acostumados a representações do imperador bem velho, né? Essa não é uma representação dele velho. E o imperador está numa espécie de, vamos dizer assim, né, de salão de estudos, né? Uma espécie de salão de estudos. Ele está com uma roupa militarizada, vamos dizer assim, uma roupa oficialesca militar, né? Um chapéu, está numa posição de imperador, né? Com a perna para frente, assim como lá o seu avô, o Dom João VI, né? E eu quero chamar a atenção para o lugar em que ele está. O lugar em que ele está é muito importante. Dom Pedro II é um sujeito que gastou uma parte significativa da sua vida construindo uma imagem de si mesmo, né? Ele tentou controlar e conseguiu, em alguma medida, controlar o paradigma de representação dele próprio, né? Porque ele sabia que o paradigma de representação dele próprio era assunto de interesse nacional, né? Ou pelo menos de interesse imperial, vamos dizer assim. E o que a gente está vendo aqui é que Dom Pedro está numa sala de estudos, né? Ele está posando numa sala de estudos. A gente vê aqui, enfim, um globo, né? Livros, um lugar para sentar, um espaço elegante, né? Um tapete elegante e tal. A gente vê aqui uma estátua, né? De uma figura que eu, pelo menos, não reconheço. Mas aqui atrás a gente tem outra estátua, que é um busto, né? Isso aqui é um busto, isso aqui de fato é uma estátua. Ao que tudo indica, uma estátua que está mimetizando uma imagem da antiguidade, né? Uma cópia de uma estátua da antiguidade. E aqui representações, né? E aqui representações e pinturas. E eu queria chamar a atenção de vocês por algumas coisas. Eu não sei se vocês conseguem ver o detalhe aqui, porque o vídeo fica o vídeo fica aqui no cantinho para vocês, mas a cena que está sendo representada aqui é uma cena de natureza. Tem uma natureza aqui, né? O que está no salão de Dom Pedro II é uma bananeira, é um coqueiro, montanhas e um coqueiro, né? Ou seja, é uma representação bem interessante. Aqui também, aqui parece, enfim, não estou vendo com detalhe aqui, mas parece que tem uma pessoa e tem aqui também flora, né? Fauna e flora, ou seja, representações românticas da natureza, ou representações da natureza no Brasil, né? Ou seja, quando eu olho para esse retrato, que imperador que eu estou vendo, né? Estou vendo um imperador militar, né? Em traje militar. É,
esse é o momento, né, em que a Guerra do Paraguai está para começar. Então eu tô, enfim, é um imperador que está num momento de tensão militar muito grande, portanto interessa a esse imperador ser representado militarmente. É, E é um imperador que estuda, né? Não é um cara inculto, é um cara que estuda mesmo, assim, é um cara que está, ao invés do cetro, ele tem o globo, os livros aqui para ele poder estudar, né? É um retrato de Dom Pedro II jovem para estudar. Esse é o quadro do Vitor Meireles, é o retrato do Vitor Meireles do Pedro II. Bom, aqui a gente já entra em terreno mais complexo ainda, né? Aqui a gente está falando de uma das imagens mais importantes sobre a história do Brasil, produzida pelo Vitor Meireles, que é essa representação da primeira missa, né? E eu vou repetir insistentemente essa pergunta, porque é a pergunta mais importante que vocês têm que se fazer sempre que vocês olharem para uma imagem. Quando eu olho para uma imagem, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo quando eu vejo uma imagem, né? Bom, nesse caso aqui eu vejo muitas coisas. Mas todas essas coisas que eu estou vendo, elas estão mais ou menos centralizadas aqui nesse ponto central, que é, que é o padre rezando a missa e essa cruz gigantesca que está aqui, né? Eu tenho aqui ao redor dele figuras religiosas, né? Aqui nesse canto, parece que nesse canto de cada imagem, né? Eu tenho portugueses, aqui imediatamente religiosos e tal, muito provavelmente aqui o próprio Pedro Álvares Cabral, né? Que é o comandante da frota. Aqui distante eu já tenho alguns indígenas, aqui eu tenho a natureza, né? Imagens naturais e tal. E aqui eu tenho essa série gigantesca de índios, né? Esse número grande de índios que atende aqui a primeira missa. Eles estão olhando, você tem aqui essas oferendas, vamos dizer assim, né? A espada, enfim, um ritual religioso, né? Em que todos atendem. Bom, é isso que a gente está vendo. E eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A primeira coisa é que a imagem tem meio que um formato circular, né? Ou seja, isso daqui é um centro de um círculo que se forma em torno, né? Um círculo de gente que se forma em torno desse ponto central, que seria essa cruz em que está a primeira missa. E é interessante porque aqui a gente não tem. Aqui volta a questão da natureza e volta de forma importante para a gente, né? Ou seja, a gente não tem uma igreja. Não é uma igreja, né? Não há uma igreja aqui. Essa é uma missa que não está sendo rezada dentro de uma igreja. Ela está sendo rezada ao ar livre. E, de alguma forma, é, a própria natureza desempenha na imagem a função de igreja, né? Ou seja, as árvores, o índio aqui na árvore, né? A gente tem aqui dois índios na árvore, talvez esteja cortando aí para vocês, mas aqui a gente tem dois índios na árvore, né? É, índios aqui embaixo conversando e todos apontando, né? Todos meio que apontam para essas imagens, como se eles estivessem conversando sobre o que está acontecendo aqui, que seria um episódio intrigante para eles, né? É, mas notem que a natureza funciona um pouco como enquadramento, né? A natureza fecha um pouco a imagem, a natureza ela é o enquadramento dessa missa, né? A natureza tem aqui uma espécie de função arquitetônica mesmo, né? É como se a própria natureza fosse o templo de Deus, né? O lugar de oração. A natureza no Brasil, a natureza é o lugar de oração, né? A natureza é um lugar de oração, um lugar de encontrar Deus, né? Ela tem uma função religiosa. A edificação não existe, mas a natureza desempenha essa função religiosa, né, em que no meio da natureza, eu posso encontrar Deus, mesmo sem as construções tradicionais europeias, parará, parará, mesmo assim eu posso encontrar Deus, né? Esse é o quadro de 1861, que se chama A Primeira Missa. Esse é um quadro talvez mais tradicional, ou seja, sempre que vocês pensam na primeira missa, vocês pensam nesse quadro, não tem como.
Se eu fosse, se qualquer conversa que vocês forem fazer sobre o que que é a primeira missa, vocês vão se lembrar dessa imagem aqui, né? É, e é sempre bom lembrar assim que esse tipo de representação para os românticos brasileiros agora, não estou falando mais dos europeus, ou seja, para esses artistas românticos, esse tipo de representação é muito importante, porque esse tipo de representação, ela determina, vamos dizer assim, a construção de uma afirmação nacional, de uma identidade nacional. Né? A mesma coisa que nós conversamos lá sobre a literatura, ou seja, aquela mesma coisa que nós falamos, que a literatura no Brasil, os românticos brasileiros querem construir uma literatura brasileira para afirmar o Brasil enquanto nacionalidade. Os românticos vão então procurar o herói nacional, o índio, a natureza, vão tentar construir uma história da literatura brasileira. Tudo isso também está no caso da pintura. Os pintores também têm que fazer tudo aquilo, têm que enfrentar todas essas coisas, né? E uma das coisas que eles têm que fazer é o quê? É produzir esses quadros, normalmente gigantescos, esses quadros são gigantescos, esses quadros em que eles produzem esse tipo de representação, que vai ser um paradigma a partir daí sobre o que, que foi, como que foram essas cenas. Como que foram essas cenas, né? Eles vão construir essas imagens idealizadas, quase sempre são imagens idealizadas, mas são imagens que estão incrustadas na nossa memória como imagens desses acontecimentos, quase como fotografia. Ou seja, na nossa imagem, um quadro como esse tem quase que a mesma validade, a mesma autoridade de uma fotografia. Uma fotografia no nosso imaginário é isso daqui. No nosso imaginário é isso daqui. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, sobre como que essas imagens são importantes, né? Isso daqui é um print screen que eu tirei de um filme que está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, na descrição, que é um filme de 1937, de um diretor, se não me engano, mineiro, chamado Humberto Mauro, que dá nome ao Cine Humberto Mauro, aqui da Fundação Clóvis Salgado, aqui em Belo Horizonte. O Humberto Mauro, ele fez esse filme em 37 que se chama O Descobrimento do Brasil, um filme curto, né, 1 hora de filme, e um filme em que vai ser representada essa cena da primeira missa. E aí enfim, é muito importante vocês entenderem o que significa a construção desses paradigmas. O que o Humberto Mauro, na hora que ele vai representar a cena da primeira missa, ele representa como? Ele representa imitando o quadro do Vitor Meirelles. Ou seja, o quadro do Vitor Meirelles é tão poderoso no sentido de construir um imaginário, ele consolida um paradigma de representação pictórica do país tão significativo que esse paradigma está incrustado no nosso imaginário do que foi aquela cena. Que todo artista, a partir daí, quando vai criar uma representação da primeira missa, de alguma forma, esbarra com essa representação do Vitor Meirelles. Ou seja, a representação, óbvio que isso que eu fiz aqui foi tirar um print, ou seja, é uma instantânea, uma foto, uma imagem, né? É óbvio que o filme é uma linguagem completamente diferente da pintura. Ou seja, você tem várias sequências, vários takes, mas todos eles culminam aonde? Culminam nessa representação, nesse take mais longo, que é, na verdade, uma reprodução do quadro do Vitor Meirelles. Você tem essas figuras, esses círculos, né, em círculo, a cruz no meio, o cara aqui, e como eu vou mostrar daqui um pouquinho, tem um índio numa dessas árvores aqui. Exatamente como tinha lá no Vitor Meirelles. Peguei esse outro print, um detalhe do cara, do padre que está rezando a missa. Esse é o ator que eles colocam para rezar a missa. Se a gente vê, não sei se eu coloquei aqui na frente ou se eu tenho que voltar. Se a gente vê aqui atrás, o padre, a barba branca, longa, o cabelo se não me engano, é um frei, né? Quem rezou a primeira missa foi um frei. Um dominicano, se não me engano. Posso ter equivocado, mas se não me engano, foi um dominicano. Frei dominicano.
Mas observem que a relação com a imagem do Vitor Meirelles é tão significativa que o padre que reza a primeira missa tem que ter essa cara aqui, ó. Ele é, e é exatamente isso, ou seja, ele é esse velho com a barba grande, roupas bem similar, ou seja, ele poderia ter construído um outro tipo de representação da primeira missa, mas ele retoma esse paradigma pictórico que está instaurado, inventado pelo Vitor Meirelles nesse quadro, né? Outro elemento aqui, Vitor Meirelles coloca o índio, né? O índio em cima da árvore olhando. E se a gente for olhar lá, tem um take no filme que é exatamente o quê? Exatamente a visão que estaria tendo um índio quando ele olha aqui, né? Se você tem um índio em cima de uma árvore também. Ou seja, é a sobrevivência de um paradigma de representação pictórica. É a sobrevivência de um padrão que vai se prolongando na história. E se a gente fosse fazer hoje um filme, uma outra representação que tivesse esse momento da primeira missa, provavelmente não seria o mesmo, não teria os mesmos elementos do Vitor Meirelles, mas dialogaria com ele de alguma forma, porque não tem como não dialogar com ele. Mesmo que seja para desconstruí-lo, mesmo que seja para se afastar dele, mesmo que seja, porque veja, o quadro do Vitor Meirelles é um quadro que tem toda uma centralidade, é um quadro católico, um quadro castiço, né? Mesmo que seja para se afastar disso, a gente de alguma forma vai dialogar com ele. Por quê? Porque ele é um paradigma. Ele é um paradigma de representação do país, dessa cena fundamental do país. Assim como a gente está vendo esses paradigmas de representação da natureza, assim como a gente está vendo esses paradigmas de representação dos tipos brasileiros, dos tipos raciais brasileiros, a gente também está diante de uma representação paradigmática de uma cena fundamental da história brasileira que sobrevive, que sempre vai sobreviver no nosso imaginário. Outro quadro muito importante do Vitor Meirelles, esse quadro é muito significativo, que é o quadro da famosa Batalha de Guararapes. Bom, enfim, o quadro tem uma história significativa. Enfim, eu já comentei com vocês na outra aula, a Batalha de Guararapes teria sido essa batalha em que os portugueses, aliados com os índios e os mestiços, teriam expulsado os holandeses de Pernambuco, né? É, Essa batalha ela vai ser transformada no século XIX num dos momentos fundamentais para o surgimento da nacionalidade no Brasil. Ou seja, os historiadores brasileiros do século XIX, quando eles vão tentar, porque assim como os pintores e os escritores vão ter que fazer esse trabalho, os historiadores também vão ter que fazer esse trabalho de inventar uma história para o país, né? Se o país está surgindo, tem que inventar uma história para ele. Os historiadores vão, de alguma forma, transformar essa batalha no primeiro indício de que está surgindo uma nacionalidade nova, que não é nem portuguesa, nem indígena, nem africana. Ou seja, esse momento em que as três etnias, em que as três raças se uniriam em torno de um inimigo comum e, portanto, se manifestaria já aqui um interesse nacional brasileiro, né? Essa batalha de Guararapes, ela vai ser um fato histórico retomado com muita importância, porque ela vai assumir a sua importância também no momento em que o exército brasileiro assume uma função importante na vida brasileira, que é na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um acontecimento histórico, muitas vezes a gente passa muito rapidamente por ele, né? Mas a Guerra do Paraguai teve uma importância muito grande na história brasileira do século XIX, do final do século XIX. Foi muito importante para o imaginário brasileiro, para como que as pessoas se enxergavam e para o crescimento cada vez maior da importância do exército na vida brasileira. E a Batalha de Guararapes, ela obedece um pouco, a idealização da Batalha de Guararapes, ela obedece um pouco a essa necessidade do exército de dizer que eles inventaram o país. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que a Batalha de Guararapes é o momento fundante do país, né? Ou seja, é aqui que surge o Brasil, também é aqui que surge o exército brasileiro, né? Que seria enfim, essa união das três raças, né? Do ponto de vista historiográfico, esse tipo de representação de ideia não se sustenta mais, ou seja, todo mundo sabe
que o Brasil não começou magicamente no dia da Batalha de Guararapes. E todo mundo sabe também, todo mundo que sentou para estudar a história do Exército mais a fundo sabe que o Exército Brasileiro também não surgiu na Batalha de Guararapes. O Exército Brasileiro surgiu na Guerra do Paraguai, né? E não na Batalha de Guararapes. É... Mas isso é uma mitologia muito importante no Exército, até hoje, na verdade, infelizmente. É... E isso é uma constante que foi construída nesse momento, né? E o Vitor Meirelles, que é esse grande artista próximo do imperador e tal, o Vitor Meirelles faz esse quadro que é uma representação que na verdade começa ou que, enfim, está dentro de uma série de representações de cenas de batalha que vão proliferar na arte brasileira do século XIX por causa da Guerra do Paraguai. Por causa da Guerra do Paraguai. Então você tem várias representações das grandes batalhas do Paraguai. Nós vamos voltar a uma representação, nós vamos ver uma representação significativa daqui a um pouco, mas você sempre volta para esse tipo de representação de batalha. Né? Isso vira uma coisa importante por causa da Guerra do Paraguai, que durou 5 anos e foi uma coisa importante na vida brasileira. Mas, bom, quando eu olho para essa imagem, o que eu estou vendo? Quando eu olho para isso daqui, o que eu estou vendo? Né? Bom, eu estou vendo nitidamente uma batalha, uma cena de guerra, estou vendo fumaça, estou vendo uma natureza aqui, tropical também. Tem uma continuação da batalha aqui. E no centro, o mais importante é o quê? O que que de mais importante eu estou vendo aqui, quando eu olho para esse quadro? O de mais importante eu estou vendo é essa cena aqui do centro do quadro, né? Essa cena do meio, em que eu tenho essa figura no cavalo, é, essa figura que representa os holandeses aqui no cavalo, a gente sabe disso pela cor, né, aqui da roupa, pela cor da pena que eles estão usando, né, o laranja dos holandeses. E essa figura está, na verdade, totalmente dominada, vamos dizer assim, por essa multidão que vem aqui. Eu tenho vários holandeses caídos aqui, né? Eu tenho essa representação de holandeses caídos, eles estão mortos e caídos, eles estão perdendo, né? E eu tenho aqui, encurralando essas figuras, esses holandeses, eu tenho os negros, né? Eu tenho esses negros aqui que representam exatamente esse momento da história brasileira em que os negros teriam participado junto ao lado dos portugueses nessa batalha. É, Então eu tô vendo aqui uma cena da derrota dos holandeses na Batalha de Guararapes. É isso que eu tô vendo. Mas tem outras coisas que eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo esses caras batendo um papo, um tamborzinho. Eu tô vendo esses caras aqui também batendo um papo. Esse cara tentando olhar, esse cara agachado, né? Esse cara agachado também, esse cara caindo, né? Eu tô vendo muitas coisas. Além desse elemento central aqui pra gente. Mais uma vez, é uma representação idealizada da batalha e da própria guerra, né? Como algo heróico e honroso. Isso vai ser uma coisa importante para a gente, né? A guerra aqui, quando a gente olha para essa imagem, a guerra, a batalha é uma coisa que faz sentido, né? Existem atos de heroísmo aqui sendo feitos, a união, né, dos negros, dos portugueses. Existe um, existe um heroísmo aqui, né? A batalha é honrada. A batalha tem um sentido, um ato heróico, né? Ela é heróica. E ela é organizada. Ela é organizada. Ela não é simplesmente confusão. A batalha aqui não é representada como simplesmente confusão. No meio da batalha você para, bate um papo, conversa, olha para o lado, descansa um pouquinho. A batalha não é simplesmente confusão, né? Ela tem uma, ela está idealizada porque ela é algo heróico e ela é algo honroso, né? O cavaleiro empunhando a espada, né? A população mestiça atrás, que seria exatamente esse momento em que as três raças se unem. Esse quadro do Pedro Américo também é muito importante. Bom, esse é outro quadro do Pedro Américo, se não me engano, o último quadro dele que a gente vai ver, que é o Moema.
uma representação de uma Índia, um quadro de 66, né? Um personagem do poema O Caramuru, do Santa Rita Durão, lá do século XVIII, de um Árcade, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para esse elemento aqui de baixo, para essa coisa que eu escrevi aqui embaixo, que isso é importante e está relacionado com coisas que a gente conversou sobre a história brasileira, que é o seguinte: assim como lá no Juca Pirama, que a gente conversou, a representação do índio, ela também passa por um processo de mortificação, né? O índio só se transforma num elemento da cultura nacional quando ele está morto, quando ele morreu. E é muito sintomático que essas representações pictóricas do índio sejam do índio morto. A Moema está morta na representação, né? Uma expressão muito feliz de um crítico literário chamado Alfredo Bose, que fala que o indianismo é um rito sacrificial. Ou seja, o que o indianismo faz é sacrificar os índios, né? Em nome da nação. Para ele se transformar em herói, ele tem que morrer antes. Ou seja, o índio infeliz, né? Aquele que está destinado a morrer, ele é o herói nacional na medida em que ele morre e se transforma em memória. Ele precisa morrer e se transformar em memória para que ele seja o herói nacional. Ele precisa, portanto, ele precisa passar por esse processo do sacrifício, ele precisa morrer. E é muito interessante porque essa não é a única representação, né? Esse outro artista romântico, o Rodolfo Amoedo, mesma lógica da outra imagem, o último tamoio, né? Mais uma vez a representação do índio morto. O índio, quando entra aqui, ele sempre entra no indianismo, ele sempre entra morto, né? Diferente das cenas de apreensão científica que a gente viu antes, né? Ou seja, a gente já tinha encontrado cenas em que ele não está morto. Ou seja, a gente já viu nas cenas, principalmente dos artistas estrangeiros, em que ele está vivendo ali a sua vida, integrado ao mundo europeu e tal. Mas quando chega no romantismo brasileiro, na hora que o índio vai ser transformado em herói nacional, na hora que ele vai ser transformado em símbolo do país, aí ele precisa estar morto. Se o pessoal da terceira série estiver assistindo, vai se lembrar, obviamente, da nossa conversa sobre o Macunaíma, em que isso também é um elemento muito importante, né? Bom, e aí a gente vai para esse segundo artista, o Pedro Américo, que é o segundo artista mais importante, assim, segundo não que ele seja pior do que o... É quase temporal, tá? O Pedro Américo, embora viva junto por muito tempo com o Vitor Meirelles, ele é um pouco mais novo que o Vitor Meirelles. Ele é de uma geração seguinte à do Vitor Meirelles, né? Que vai construir também imagens muito importantes para a gente poder pensar o Brasil e a cultura brasileira, né? E a vida brasileira e a história brasileira. Bem, vamos começar daqui, do mesmo lugar que a gente começou, né? Ou seja, é interessante porque ele também tem, mais uma vez, uma representação de Dom Pedro II, né? E aí, quando a gente olha para essa representação, o que que a gente está vendo, né? Bom, a gente vê um Dom Pedro II muito diferente do Dom Pedro II do Meirelles, né? Do Vitor Meirelles. A gente está vendo um Pedro II usando a coroa, a gente está vendo um Pedro II bem mais envelhecido, ele está bem mais velho, as suas barbas já estão ficando brancas. A gente está vendo um Pedro II usando a sua roupa imperial, né? Como seu avô lá no quadro do Debré, está usando também a roupa imperial, né? Esse manto imperial. Ele está na frente do trono, ele está segurando o seu cetro, ele está vestindo a sua coroa, ele está com a sua espada, né? E ele está na fala do trono. A fala do trono é uma coisa que nos regimes monárquicos parlamentares acontece uma vez ao ano. O imperador abre, o rei ou o imperador abre os trabalhos parlamentares fazendo um discurso ao parlamento, né? Chama-se fala do trono. Aqui no canto a gente tem essas figuras que com certeza na época eram figuras reconhecíveis, né? Ou seja, esses caras aqui todo mundo sabia quem eram eles, assim como a mulher aqui em cima, eu não peguei para pesquisar sobre quem era, mas se vocês pegarem, com certeza vocês vão descobrir quem são esses caras aqui. E é um imperador bem diferente, né? O quadro do Vitor Meirelles representa o imperador numa cena íntima, representa o imperador numa cena cotidiana, dentro da sua casa, do seu palácio. Aqui não. Aqui é um imperador público.
Aqui é o imperador no desempenho das suas funções públicas, né? Aqui é o imperador no desempenho das suas funções políticas como imperador. Por isso ele está vestido como imperador, ele se porta como imperador e ele vai executar suas funções de imperador, né? Bem diferente do quadro do Pedro do Vitor Meirelles, né? Mais uma vez, outra possibilidade aqui de questão para vocês, né? Que construir uma questão que contraponha aí os dois quadros, do Vitor Meirelles e do Pedro Américo, para a gente pensar as diferenças e as similaridades entre eles, né? E as similaridades entre eles também. Bom, aqui de novo, uma cena de guerra do Paraguai. É, se não me engano, se chama Batalha do Campo Grande, essa imagem, né? Eu acho que, enfim, a gente acabou de ver a Batalha de Guararapes, está muito claro para a gente, né? Está muito claro para a gente a relação dessa imagem com a imagem de Guararapes, né? Ou seja, a imagem do cavalo centralizado, a espada, os soldados vindo aqui atrás, né? Com a bandeira brasileira, com panos verdes, né? É, e esses quadros são muito importantes porque são vários, mais uma vez. Eu estou trazendo só alguns aqui, mas são vários quadros em que eu tenho uma representação das grandes batalhas da Guerra do Paraguai, né? Esse quadro se chama Batalha do Campo Grande, de 1871, e ele no canto tem quem? O Conde Deu, que é o futuro rei consorte, né? Ele é o marido da princesa Isabel, que lidera o finalzinho da Guerra do Paraguai, logo depois da saída do Duque de Caxias, né? Do comando do Exército Brasileiro. Então é um quadro, mais uma vez, de exaltação, não só do país, mas de exaltação da família real, né? É interessante como que a pintura brasileira, ela nesse momento, ela continua, vamos dizer assim, a mesma coisa que os franceses fugidos do Império vêm fazer aqui. O que que eles vêm fazer aqui? Atrás de, eles vêm atrás de emprego, né? E atrás de emprego na família real. E a família real continua empregando essa galera. É, Bom, aqui, enfim, já não é mais uma cena de uma batalha do Paraguai, a gente vai voltar mais adiante a uma cena de batalha do Paraguai, mas assim como, e isso é algo importante, assim como sempre que a gente pensa na primeira missa, a gente pensa no quadro do Vitor Meirelles, sempre que a gente pensa no Independência, no grito da independência, a gente pensa no quadro Pedro Américo. Por quê? Porque, mais uma vez, são paradigmas de representação. São paradigmas de representação que sobrevivem na história. Bom, vamos voltar aqui ao nosso exercício de sempre. Quando eu olho para essa imagem, o que eu estou vendo? Né? O que eu estou vendo aqui? Bom, eu estou vendo uma série de soldados, né? Esses soldados vestem uma roupa que vocês já devem conhecer. Se vocês já viram qualquer cena relacionada à presidência da República, qualquer cena de posse de presidente da República, vocês vão encontrar soldados com essa vestimenta, que hoje são os dragões da independência, né? São os dragões da independência. A gente tem aqui essa série de soldados em forma, com as espadas empunhadas, os cavalos estão agitados. A gente tem aqui no centro da imagem, né, para a qual tudo converge, todo mundo olha para cá. A gente tem essa figura, que todo mundo sabe quem é a figura de Dom Pedro I, que está gritando independência ou morte. As pessoas que estão atrás dele agora não são mais soldados, né? Aqui está o exército, aqui está a sociedade civil, são civis que estão que tiram o chapéu, né? Ou seja, os soldados tiram a espada, os civis tiram o chapéu. Aqui a gente tem o famoso Rio do Ipiranga, é o grito do Ipiranga, é às margens do Ipiranga que o grito acontece, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Ouviram das margens plácidas do Ipiranga. Aqui no canto, a gente tem uma figura importante, que é essa figura desse trabalhador, né? Que aparentemente vai atravessar o rio com seu carro de boi
e que está olhando, que para olhar, né? Aqui a gente tem, mais uma vez, uma figura de alguém que parece estar trabalhando em alguma coisa, que está olhando, né? Que para olhar. E aqui no fundo, essa figura que vai embora, que segue o seu caminho, né? Assim como eu tenho aqui no canto essa figura do dragão da independência arrumando o cavalo enquanto Dom Pedro II dá o grito, né? Que falou, ah, não vou lá, não. Bom, a imagem, mais uma vez, ela cria uma representação idealizada da cena, né? A começar pela geografia, pela topografia, né? Todo mundo sabe que não existe essa subidinha aqui. O pintor sabe disso, todo mundo sabe disso. Não existe essa subidinha aqui na margem do Ipiranga, onde Dom Pedro teria dado o grito. Essa subidinha ele coloca para que o quadro ganhe um drama, ou seja, o quadro é um quadro dramático, né? Em que eu tenho essa figura do Dom Pedro no centro, ele é o centro do negócio, ele que faz a independência, né? O quadro, obviamente, foi pintado por encomenda do imperador, do filho dele, né? É, e essas figuras meio estropiadas aqui, né? Que não sabem direito o que está acontecendo, mas que olham para ele. É uma representação idealizada de uma cena, é, completamente idealizada, idealizada num nível, inclusive, de produzir uma espécie de distorção de algo que o pintor sabe. O Pedro Américo sabe que essa não é a geografia, que essa não é a topografia do lugar, mas ele faz mesmo assim porque assim interessa mais ao que ele quer dizer com o quadro. O que ele quer dizer é construir essa figura heróica de Dom Pedro I. Esse é o quadro Independência ou Morte, já do final. Observe que o Pedro Américo já é bem mais velho, né? Que o. É mais novo do que o Vitor Meirelles, e, portanto, ele vai para. Ele vai. Ele sobrevive mais. Veja que aqui a gente já está no ano da abolição, um ano antes da proclamação da República, um ano antes do fim da monarquia, né? E, portanto, um quadro em que não foi. Enfim, daí 2, 3 anos, esse quadro aqui já não faria sentido mais. Que é um quadro de exaltação ao antepassado direto do imperador, né? E, de novo, eu fiz questão de pegar mais um filme, um print de outro filme. O filme se chama Independência ou Morte, é um filme de 72, em que você tem uma cena do grito Independência. E é surpreendente, ou seja, você está assistindo o filme e quando vai ter a cena do Independência, o que está acontecendo? A mesma coisa do quadro Pedro Américo. Ou seja, eu tenho aqui os dragões da Independência, eu dei o print na hora que eles estão tirando, né, a espada, eu tenho aqui Dom Pedro I, eu tenho aqui as figuras, eu tenho a casa aqui no fundo, eu tenho o rio aqui embaixo, e eu tenho o cara com o carro de boi aqui no canto. É o quadro do Pedro Américo, é o mesmo quadro do Pedro Américo, transformado no filme. E por que que isso acontece? Porque se trata de um paradigma de representação pictórica. Sempre que eu penso na cena da independência, eu penso no quadro do Pedro Américo. Sempre, inevitavelmente. Outro momento aqui interessantíssimo, né? Ou seja, quando você coloca um do lado do outro, fica óbvio, é o mesmo elemento, e o cara está com a mesma posição. E observem que a roupa é a mesma coisa. Observem que a roupa até aqui embaixo, com o peito à mostra, aqui também o cara está com o peito à mostra, ele está com o chapéu, ele está olhando para o lado de lá. A diferença aqui é que a mão dele está para baixo, né? Aqui ele está com a mão para cima, segurando alguma coisa, num carro de boi. É a mesma coisa, é a mesma cena. Da mesma forma como o padre, lá da primeira missa do Humberto Mauro, é necessariamente uma retomada da figura do Vitor Meirelles, esse cara é uma retomada da figura do Pedro Américo. O quadro tem essa função aqui para gente, né? Bom, a última imagem de hoje, essa é a aula, a maior aula, com certeza, assim, de todas elas, é, e a mais importante, né? Como eu disse para vocês. Aqui a pintura, uma última pintura do Pedro Américo de olho. Nós vamos começar a próxima aula
voltando ao Pedro Américo. Porque o Pedro Américo, aqui a gente já vê alguma coisa diferente do que a gente estava vendo. Ou seja, até aqui, a gente estava vendo o quê? A gente estava vendo imagens que produziam heróis. Ou seja, essas imagens eram imagens de heróis, né? Ou seja, a missa, aquele padre lá no meio, o Dom Pedro I, as imagens grandiosas de Dom Pedro II, aquela cena de Guararapes como uma cena heróica. E aqui o Pedro Américo está representando uma batalha fundamental da Guerra do Paraguai, que é a famosa Batalha do Havaí. Batalha do Havaí. É... E o que, que chama a atenção aqui? Vamos fazer a pergunta de novo para a gente entender a diferença e a mudança. E essa mudança que eu vou apontar aqui já nos leva para o nosso próximo tópico, já nos leva para a nossa próxima aula. A nossa próxima aula é uma espécie de consequência dessa conversa sobre essa imagem. Quando eu olho para essa imagem, o que, que eu estou vendo? Confusão. Eu estou vendo fumaça, estou vendo nuvens, fumaças, estou vendo uma coisa muito grandiosa, essa imagem é gigantesca, esse quadro é gigantesco. Eu estou vendo muita confusão, muita confusão. Eu estou vendo uma espécie de comunhão do céu com a terra, né? A fumaça é tão grandiosa, a batalha é tão grande, é tão imensa, que a fumaça se mistura com as nuvens, né? Tem meio que esse círculo aqui, parece que tem um círculo aqui no meio da imagem, né? É... Mas quando eu olho para a batalha, é difícil dizer o que eu estou vendo. É difícil dizer o que eu estou vendo. Porque o quadro tem muita informação. O quadro tem muita informação. Eu tenho aqui nesse canto essas figuras. Eu tenho mais soldados aqui embaixo, e esse cara aqui, e esse cara aparentemente está caindo, e esse cara com essa faca, e gente morta no chão, e mais gente morta, e esse bicho, esse boi aqui no meio, e o cesto de alimentos, e essa ovelha aqui, e gente caída, e gente gritando, e gente atirando para um lado, para o outro. Aqui um soldado subindo, né? Reza a lenda que esse daqui é um autorretrato do Vitor Meirelles. Esse soldado aqui é um autorretrato do Vitor Meirelles. Eu estou vendo confusão aqui. Eu estou vendo confusão e tem uma coisa interessante nesse quadro, que é o seguinte: ele não tem um herói claro e nítido. É um quadro completamente diferente dos outros quadros de guerra que a gente viu até agora. É completamente diferente do Guararapes, do Independência ou Morte, da Primeira Missa. Não tem herói nesse quadro. Tem só confusão, barbárie, guerra. Esse quadro é 72 aqui, obviamente, né? De 72 a 77. Portanto, na década seguinte, a Guerra do Paraguai, portanto, quando a Guerra do Paraguai está no seu auge, né? Esse é o ponto que eu queria destacar aqui para a gente, né? É que existe uma diferença entre essa imagem e o paradigma que a gente estava vendo. Existe uma diferença fundamental entre essa representação da guerra e as que já havíamos visto até aqui. Antes, a representação estava focada num ato de heroísmo de alguém. E esse ato heróico, centralizado, atribuía sentido à guerra e à matança que o quadro representava. Ou seja, a guerra, o que é uma batalha? A batalha é um ato de matança. É uma matança, é uma carnificina. O que os outros quadros atribuem, de alguma forma, é sentido à carnificina. A carnificina tem sentido, ela é um ato de heroísmo, né? Isso estava lá. Agora, o que a gente está vendo aqui é uma batalha como simples matança, que não tem um ato heróico que a justifique, né? O quadro é, nesse sentido, mais cruel e melancólico do que os anteriores. Ou seja, quando eu olho para esse quadro, a guerra não faz sentido. Quando eu olho para o Guararapes, pode ser que a guerra faça sentido. Aqui, a guerra não faz sentido. A guerra não tem sentido. Todo mundo, qualquer ato heróico para o qual eu tento olhar, ele está envolto
num conjunto de atos que o anulam. Aqui o que há é só matança. Esse velho, essa mulher, essa criança aqui no canto, essas figuras da vida cotidiana, né? O que há aqui é só matança e destruição. E uma matança e uma destruição completas. Uma matança e uma destruição completas, que envolvem tudo, que vão de cima a baixo, né? Que tomam o céu. E sem sentido. Não há um sentido heróico para essa cena. O que tem de interessante aqui? Nas próximas aulas nós vamos retomar essa conversa. E aqui é interessante perceber como que o Pedro Américo já está, vamos dizer assim, se encaminhando para outro tipo de representação. Da próxima aula nós vamos conversar sobre qual é a relação disso com a República. Mas aqui tem uma coisa interessante para a gente pensar, que é a seguinte: é que o paradigma de representação mudou, é outro. Da mesma forma como a gente estava pensando em paradigmas de representação da natureza, dos tipos, parará, parará, a gente poderia pensar num paradigma de representação da guerra. É muito nítido quando a gente volta aqui, por exemplo, para o quadro do Pressa Prece para esse quadro, é muito nítido. O quadro do próprio Pedro Américo. É muito nítido como que o quadro sobre Guararapes estabelece um paradigma de representação. É um paradigma de representação. Né? O quadro retoma Guararapes. Retoma de forma nítida Guararapes. Aqui não. Agora não. Agora acabou. Agora ele não retoma Guararapes mais. Agora é uma outra coisa. É uma outra concepção de guerra e é uma outra concepção de história. Na nossa próxima aula, nós vamos retomar exatamente desse quadro para a gente tentar entender como que essa representação está relacionado com a República e com aquilo que a gente chamaria de realismo, ok? Eu vou ficar por aqui hoje, eu sei que essa aula foi um pouco maior, espero que vocês tenham gostado. Meus alunos que estão fazendo a atividade têm que deixar os comentários aqui. E eu vou colocar alguns arquivos, alguns documentos que eu prometi durante o vídeo aqui na descrição. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam, falem aí qualquer coisa, tá bom? Tchauzinho, gente. Até a próxima aula.